agora eu vou trazer um bastidor aqui de Jair Bolsonaro bem interessante que envolve as eleições municipais. Hoje pela manhã, Bolsonaro, participou de um evento ali, uma formatura de cadetes, onde também estava o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes. Era um evento comum ali, com várias autoridades presentes, mas depois disso, Bolsonaro e Ricardo Nunes e Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, almoçaram juntos na casa de um empresário no bairro de Perdizes, em São Paulo. A articulação deste almoço foi toda feita por Fábio Weingarten, advogado e principal ali, chefe da comunicação de Jair Bolsonaro. Ainda não se selou o apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes para as eleições municipais do ano que vem. Mas digamos, como o presidente Jair Bolsonaro gosta de falar, que eles estão tomando uma tubaína juntos. Jair Bolsonaro quer conhecer melhor Ricardo Nunes. A ideia hoje, dentro do PL, também no entorno de Bolsonaro, é procurar um candidato mais ao centro para a Prefeitura de São Paulo. Eles têm muita preocupação de que Tarcísio de Freitas, hoje o governador paulista, não acabe ensanduichado entre uma eventual vitória de Guilherme Boulos, do PSOL, na Prefeitura de São Paulo, apoiado pelo PT e, claro, do presidente Lula. E acreditam que a prefeitura tem hoje, o eleitor da capital paulista, um perfil mais de centro-esquerda, por conta da vitória importante que o PT teve aqui em São Paulo nas eleições presidenciais. Daí esse namoro, esse flerte com o Ricardo Nunes. Outras figuras do PL têm pretensões a concorrer aqui na cidade de São Paulo, como o deputado Ricardo Salles, que está presidindo a CPI do MST, tem tentado mostrar um perfil mais moderado. Agora a gente vê, está avançando esta aproximação entre Jair Bolsonaro e o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Vamos partir para a análise. Caio Junqueira, como é que estão os planos do PL? A gente está falando aqui da capital de São Paulo, mas traz um pouquinho, para depois eu passar a análise para todo mundo, de como é que estão os planos do PL para capitais no Brasil todo. Bom, Raquel, é interessante, né, que sempre que uma eleição geral como a de 2022 produz bons resultados na Câmara, que é o caso do PL, fez aí 99 deputados, isso tende a potencializar a eleição seguinte municipal, né? Porque esses 99 deputados, 25% da Câmara praticamente, tendem a irrigar as suas bases parlamentares e as suas bases municipais, e isso se traduz aí em um maior número de prefeitos, que por sua vez na outra eleição vai fazer campanha para mais deputados federais, e a engrenagem da política assim se retroalimenta. Bom, os planos do PL, basicamente das 26 capitais, eles avaliam que tem boas chances em 7, 8, né? Eu tenho uma lista aqui: Goiânia, Porto Velho, Florianópolis, Campo Grande, tem algumas boas apostas, né? Mas o grande trunfo, a grande tentativa é ter um bom posicionamento aqui em São Paulo, numa eleição que tende, sim, a se nacionalizar. Claro que São Paulo é uma cidade, enfim, muito grande, muitos problemas locais para serem resolvidos, mas tende a se nacionalizar em razão do Lula e do Partido dos Trabalhadores entrarem com tudo, com o Guilherme Boulos, e aí fica esse campo da direita nessa disputa para ver quem seria o eleito para ir fazer essa disputa de segundo turno com o Boulos, que praticamente os analistas todos em geral, os pesquiseiros aí, consideram que já estaria no segundo turno, sem tirar de consideração também a Tabata Amaral, que tem pontuado muito bem, seria uma alternativa aí de centro-esquerda nesse bolo. É uma eleição muito interessante. E também, para fins de PL, Rio de Janeiro também, mas Rio de Janeiro, Valdemar da Costa Neto, até onde a gente sabe, entregou ali para a família Bolsonaro escolher quem seria o candidato.
Que não deve ser Flávio Bolsonaro, né? A partir do que Exatamente. eles Bom, viram nas pesquisas. E tem a questão do Bolsonaro, do suplente dele, que é brigado com ele, né? Então O suplente do Flávio. O suplente do Flávio Bolsonaro, que né? é o empresário... Sim, eu esqueci o nome dele agora. Paulo Marinho. Paulo Marinho, exatamente. Carla, como que você está vendo esse xadrez na Prefeitura de São Paulo e esse xadrez nacional do PL? Olha, Raquel, o PL está querendo, como o Caio colocou aí, ter um grande protagonismo nas eleições do ano que vem, né? E eles estimam mais ou menos conseguir ter chance, pelo menos, de umas 1000 prefeituras, mais ou menos. Agora, nesse xadrez de São Paulo, eu falaria que, mais uma vez, né, Bolsonaro vai talvez criar um novo ex-aliado, né? Porque Bolsonaro, ele acumula na carreira política dele ex-aliados, né? A gente pensar no governo, começou com o Moro, terminou desse jeito o Moro, mas, por exemplo, porque nessa disputa tem o Ricardo Salles, né? Que tem esse desejo aí de disputar a prefeitura. Então, se Bolsonaro vai para esse apoio do Ricardo Nunes, que ainda tem uma dificuldade em São Paulo, apesar dele ter a máquina na mão, né? Pesquisas recentes mostraram que o Ricardo Nunes ainda é um pouco desconhecido da população, né? E o Ricardo Salles tem aqui a CPI do MST, virou deputado, era ministro, é o ministro de passar a boiada, né? Então, talvez até tenha uma memória um pouco maior. Mas o Bolsonaro tem uma pressão aí por parte do Ricardo Salles de um apoio a ele, mas o partido, o Valdemar Costa Neto é muito pragmático, né? O objetivo dele é fazer prefeituras, fazer alianças. Então, hoje, essa demonstração de hoje é um passo importante, mais do que para o apoio do Ricardo Nunes, eu acho, que é para o abandono do Ricardo Salles, né? Eu acho. Interessante o que a Carla nos traz, Charlot, que ela está sentindo em toda essa aproximação com o prefeito Ricardo Nunes um abandono do Ricardo Salles. Será? Ele não parece entregar fácil os pontos, ele vai lutar por essa legenda. Você imagina a eleição municipal em outubro do ano que vem. Eu acho que nós estamos vendo aqui foi aberta a temporada dos balões de ensaio. A política tem muito disso. Então, não é só a unção do candidato preferido, mas às vezes é a fritura de alguém que não quer ser vista lá na frente como melhor posicionado. Então, essa bênção, essa presença, essa selfie, às vezes, com alguém, tem outro poder, que é dispor prematuramente um nome, uma candidatura que vai ter um período prolongado de fritura até a próxima eleição. Então, eu não interpretaria toda a unção do Bolsonaro como uma unção que vai designar quem vai ser o candidato à prefeitura. Eu acho que tem um outro lado da moeda, que é quando você bota essa pessoa na chuva, ela vai ter mais tempo para se gripar. O Salles está bem posicionado em relação à CPI do MST, em tese, é um palco bom para ele fala com o reduto eleitoral dele e ele pode ali de forma indireta almirar o MST, talvez até alcançar com as críticas o movimento dos trabalhadores sem teto em São Paulo, que é ligado ao Boulos. Agora, isso em tese, porque a CPI começou a andar, produziu pouco fato relevante, tem uns barracos ali, porque hoje em dia essas sessões parlamentares são marcadas, sobretudo, pela preocupação de produzir meme, de produzir pequenos vídeos que depois vão repercutir na internet, então tem sempre esse mise-en-scène na situação, mas de fato o Salles até agora, se era um palco para ele brilhar, não aconteceu. De qualquer forma, eu acho que é importante manter esse pé atrás. Os nomes que aparecem às vezes cedo demais e a gente sabe que os candidatos mais experientes inclusive relutam em assumir publicamente as candidaturas antes de chegar no momento exato, justamente porque ficam expostos por mais tempo ao desgaste político. Deixa eu trazer uma frase saborosa para vocês que teve nessa conversa. Eu dei um trechinho dela no bastidor, mas vou dar ela mais detalhada, né? Um dos presentes perguntou Jair Bolsonaro, e aí, o Ricardo Nunes é o melhor nome para ganhar a eleição? E ele disse, precisamos tomar muita tubaína. Nem eu, nem ele bebemos bebida alcoólica, então tem muita tubaína para a gente tomar. Joel, Ricardo Nunes, ele tem esse desafio duplo quando se aproximar a eleição, que é de se tornar conhecido e ter uma gestão mais bem avaliada. Será que ele consegue? É uma boa pergunta, mas quando eu olho para ele, eu vejo um tipo de figura que a gente viu nas últimas eleições, nos últimos anos no Brasil, e que não é muito auspicioso, que é aquela figura que tem a máquina na mão e que diz, não, tudo bem, eu não posso ser muito conhecido, mas aqui o poder da máquina, os vereadores, a campanha, o governo em si, eu estando lá vai me ajudar.
achando que em algum momento os seus números vão subir. E os números não sobem. A gente viu isso com o Alckmin em 2018. Ele não era prefeito nem governador, mas ele... Não, era governador ainda em 2018? Enfim, se licenciou para ser o candidato e com a máquina na mão, com estrutura de partidos apoiando, com todo mundo junto ali tentando fazer acontecer. Não aconteceu. Garcia em 22, governador de São Paulo, mesma coisa. Também achando que por estar ali em cima, as engrenagens iam rodar e ele ia subir. Não aconteceu. Tudo indica que com o Nunes, se não fizer nada de diferente, mas vai ser rigorosamente a mesma coisa. A gente está vivendo num momento em que é óbvio que a máquina tem um peso enorme, que os palanques têm um peso enorme, mas eles já não definem resultados, definem votos de eleitores como definiram no passado. Hoje em dia tem uma relação direta que é possível ter com o eleitor que esse tipo de estratégia não tem. Ele carece. Quem que traz o voto ali? O Salles é o contrário, né? O Salles tem uma base de eleitores ali que, se ele entrar, vão querer votar nele. Mas ele tem uma dificuldade que talvez seja insuperável. Num segundo turno, Salles e Boulos, e eu estou com o Caio nessa, o Boulos é presença quase certa no segundo turno, porque ele foi para o segundo turno em 2020 sem o apoio do PT no primeiro turno. Então, provavelmente ele está no segundo turno. Salles e Boulos é reeditar a eleição de 2022. Salles e Boulos é reeditar Lula e Bolsonaro. E Lula ganhou em São Paulo do Bolsonaro, na capital, né, do Bolsonaro. Então é uma situação difícil para o Salles. O que ele teria que fazer é se mostrar como alguém muito mais moderado, mas duvido. Acho que ele vai estar colado com a imagem do Bolsonaro, angariando, portanto, um voto expressivo, mas um voto bastante radical, digamos assim, e o centro entregue. O centro entregue a quem for contra ele. Então, talvez, pensando no cálculo político, o Ricardo Nunes fosse a opção mais segura. O desafio é colocar ele no segundo turno. Caio? Não, então, eu ia colocar, tem um dado interessante aqui que é até talvez similar à eleição para governador no ano passado aqui no estado de São Paulo, a gente tinha essa percepção que acabou se consolidando do Fernando Haddad estar no segundo turno. Né? E para o ano que vem, nós temos aí, e os próprios partidos têm essa percepção também do Guilherme Boulos já estar no segundo turno, a partir dessa construção de tentar reproduzir em São Paulo, que foi a Frente Ampla, né? Que acabou não assumindo, mas essa é outra história, a Frente Ampla do Lula em 22. Ou seja, tem essa leitura de que o Guilherme Boulos já tem ali o pé praticamente garantido no segundo turno. Logo, serão duas eleições em uma, né? Você vai ter uma eleição muito intensa no primeiro turno, no campo do centro e da centro-direita, para decidir quem disputaria com o Boulos o segundo turno. E aí também é um outro dado interessante. Neste campo, muita gente, pelo menos que eu tenho conversado, acredita que quem for ao segundo turno contra o Boulos teria grandes chances de ganhar do Boulos no segundo turno. Pelos mesmos motivos, mais ou menos, que quem iria ao segundo turno contra o Haddad teria grandes chances de ganhar no segundo turno contra o Haddad aqui no governo do estado, que foi o que acabou acontecendo. E por isso que fica essa briga ali na centro-direita, né? E no centro, né? Ricardo Salles, Ricardo Nunes, e eu colocaria aí também a Tabata Amaral, que tem uma chance, tem pontuado bem e também poderia ser um nome mais leve ali, uma mulher nesse cenário todo até agora masculino, né?